mudança repentina de humor, sensações ou ideias estranhas, crises de choro sem explicação, arrepios, sensação de presenças invisíveis. Neste vídeo nós vamos falar sobre a mediunidade e os tipos de mediunidade que existem. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Mas quando Kardec diz que todos nós somos mais ou menos médiums, ele está falando da intuição e da inspiração. Porém, em algumas pessoas, a mediunidade é ostensiva. Intuição e inspiração são mediunidades naturais. Toda a humanidade possui a capacidade de perceber o mundo espiritual e de alguma forma ser influenciado por ele. Por isso, todos somos médiums. Já a mediunidade ostensiva, somente algumas pessoas possuem, e neste caso, o médium sente num grau muito mais elevado a interferência dos espíritos. Ela pode aparecer para qualquer pessoa, independente da idade, sexo, religião, classe social ou até mesmo de evolução moral. Algumas pessoas acreditam que mediunidade é exclusividade de pessoas mais espiritualizadas, moralmente mais evoluídas. Mas não é assim que isso acontece. Como Kardec nos explica, ela pode aparecer para qualquer pessoa, independente da sua evolução moral, espiritual ou intelectual. A mediunidade é dada como uma oportunidade de servir ao próximo, de fazer o bem, de fazer a caridade. E, se bem aproveitada, a pessoa acelera sua evolução espiritual. Ao invés de subir um degrau numa encarnação, ela pode subir 2, 3 degraus. Os médiuns podem ser divididos em duas grandes categorias: médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais ou inteligentes. No caso dos efeitos físicos, qualquer pessoa pode perceber o que está acontecendo no ambiente, independente de mediunidade. Já os médiuns de efeitos intelectuais, somente ele consegue perceber o que está acontecendo. Mas neste vídeo nós vamos falar especificamente sobre a mediunidade de efeitos inteligentes. Aqui não estão todas, apenas as mais relevantes. Médiuns sensitivos são as pessoas que possuem sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos. Uma sensação às vezes física, um arrepio, um calor, uma sensação de presença. Você sente alguma coisa no teu corpo que indica que você não está só. E essa sensação de presença pode ser boa ou má. Quanto mais educação moral tiver o médium, mais sensibilidade ele possui de perceber a natureza do espírito. Pelas sensações que ele experimenta, ele sabe se o espírito é bom ou mau. Médiuns auditivos são aqueles capazes de ouvir a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca. Essa audiência pode ser de forma interior, ou seja, dentro da mente do médium. Uma ideia muito clara, muito viva, uma intuição muito forte. Ou ela pode ser também externamente. O médium consegue ouvir claramente o que os espíritos estão dizendo, assim como vocês estão me ouvindo agora. Tudo depende da potência mediúnica do médium. Se ele tiver mais potência, consegue ouvir na mente e fora também. E se tiver menos potência, ouve apenas dentro da mente. E essa mediunidade não tem filtro. Quem tem esse tipo de mediunidade escuta espíritos bons e também os maus, consegue ouvir tudo. Por isso, é muito importante estudar e aprender a trabalhar com a mediunidade, para não se desequilibrar e acabar virando presa dos espíritos maus, podendo até virar um caso de obsessão. Médium falante ou de psicofonia. São os médiuns que transmitem as informações dos espíritos através da fala. O médium pode trazer informações estranhas ao seu conhecimento e até fora do alcance da sua inteligência. Essa mediunidade pode ser consciente, quando o médium tem plena consciência daquilo que ele está dizendo. Pode ser semiconsciente, que é quando o médium só tem conhecimento do que vai dizer na hora que estiver falando. E também pode ser inconsciente. Neste caso, o médium fala e não lembra de absolutamente nada daquilo que ele disse. Médiuns videntes são aqueles que conseguem captar as imagens do mundo espiritual. E a vidência, assim como a audiência, pode ser interna na mente, ou seja, o médium vê as imagens na mente dele.
ou externamente. Novamente, depende da potência mediúnica do médium. Quanto mais potente a sua mediunidade, mais ela extrapola para o exterior. Os médiuns videntes não veem com os olhos físicos. Na realidade, é a alma quem vê. Por isso, eles veem tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Médiuns curadores são aqueles que curam com seu poder magnético. Têm o dom de curar as enfermidades orgânicas ou de aliviar as dores, seja pela imposição das mãos, pela prece ou até mesmo à distância. Tudo depende da potência mediúnica. Então a fé da pessoa, aliada ao magnetismo do médium e o auxílio dos bons espíritos, realiza os fenômenos de cura. Médiuns de psicografia são aqueles que conseguem trazer as mensagens dos espíritos através da escrita. Esse tipo de mediunidade tem algumas variações. Ela pode ser mecânica. Nesse caso, o espírito atua sobre a mão do médium, que recebe um impulso involuntário para escrever. A mensagem não passa pela sua mente e ele não tem consciência do que está escrevendo. Ela também pode ser intuitiva, que é aquela que o espírito atua no pensamento do médium, que recebe a mensagem e a transmite através da escrita. E pode ser semimecânica, que seria um misto de psicografia mecânica com a intuitiva. Neste caso, os espíritos atuam sobre a mão do médium, lhe dando um impulso para escrever, mas atuam também na sua mente, e o médium tem consciência do que está escrevendo. Mediunidade é um dom que Deus nos concede para auxiliar o nosso progresso, a nossa evolução. Kardec nos diz que o bom médium não é aquele que tem facilidade nas comunicações, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e é assistido somente por eles. A primeira condição para se conquistar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material.